Agora diga como se fosse você dizendo para o Senhor Jesus, tá bom? 1, 2, 3. Senhor, ensina-nos a orar. Os irmãos podem se assentar em nome de Jesus. Para a glória de Deus. Meus queridos irmãos, nós estamos estudando sobre essa série Oração, onde que o ministério do nosso Senhor é marcado pelo caminho da oração. E cabe-nos essa pergunta: como nós devemos orar? Nós estamos trabalhando sobre 2 tópicos principais, onde o primeiro tópico é orar sobre a liderança do Espírito, e o segundo, orar sobre a liderança da Palavra de Deus. Nós vamos tratar 4 pontos principais, ou 4 pontos importantes, sobre o ato ou o hábito da oração. São 4 pontos. O primeiro ponto se chama disciplina. O primeiro ponto é a disciplina. Então hoje nós vamos discorrer um pouco sobre a disciplina na oração. Ou seja, Jesus tinha um hábito disciplinado de orar regularmente. Jesus orava todos os dias, regularmente. Ele tinha a disciplina para o caminho da oração. Alguém definiu disciplina como a capacidade de resistir. Quando nós disciplinamos o nosso corpo, quando nós disciplinamos a nossa alma, nós estamos dizendo para ela que o corpo pode resistir e a alma também ela pode resistir. Lucas 4, Mateus 4 vai nos mencionar que o Senhor Jesus ele foi tentado quando ele foi enviado para o deserto, mas ele venceu pela palavra de Deus, mas ali ele resistiu todas as tentações. Ou seja, Jesus tinha uma vida disciplinada no caminho da oração. O texto básico que nós vamos ler é Lucas 5. Lucas 5, verso de número 15, verso de número 16. Por gentileza, abra a sua Bíblia. Lucas 5, verso de número 15 e verso 16. O texto está escrito assim: a sua fama, porém, se propagava ainda mais, e ajuntava-se muita gente para o ouvir e para ser por ele curada das suas enfermidades. Verso de número 16 diz assim: ele, porém, retirava-se para os desertos e ali orava. Diga assim: Jesus orava. Jesus orava. Agora, para ficar mais bonito, diga assim: Jesus orava nos desertos. Jesus orava nos desertos. Então eu passo a entender que existe alguns desertos nas nossas vidas que Deus nos conduz, não para que a gente crie uma cabaninha lá no deserto, faça morada, mas para que a gente esteja nesse deserto de passagem. E alguns desertos sobre a nossa vida nos levará a um caminho de oração. Propositalmente, Jesus ele se retirava para os lugares desertos e ali ele gastava um tempo em oração. Ele falava com o Pai, falava a respeito da sua obra, falava a respeito daquilo que ele veio a realizar, pedindo graça, pedindo sabedoria. Então os desertos, ele tem finalidades. Todos os desertos que um crente ele passa, não passa por passar. O problema é que quando nós não percebemos que estamos no deserto, mas de passagem, nós entramos no deserto com murmurações. E o problema da murmuração é que faz com que a gente fique no deserto. Deus ele nunca gostou de murmuradores, e esse foi o problema de Israel quando ele saiu do Egito e ele enfrentou ali o deserto sobre a sua frente.
Eles murmuraram porque Deus havia enviado codornizes, e eles murmuraram. Porque as águas estavam amargas, eles murmuraram. Eles murmuraram também que queriam beber água, também murmuraram. Murmuraram que o sol estava quente, murmuraram por tudo. E por cada momento de murmuração veio uma sentença. Então o crente ele precisa discernir e entender que os desertos na sua vida pode ser um local onde Deus deseja se revelar para as nossas vidas. Eu quero pedir a você, tendo essa base, que Jesus orava no deserto, nós vamos ver 3 homens que passaram pelo deserto e tinham uma vida de oração também. O primeiro homem eu já falei dele, mas eu vou recapitular. Abra sua Bíblia em Êxodo, capítulo de número 3, segundo livro do Antigo Testamento. Êxodo, capítulo de número 3. Nós vamos fazer leitura a partir do versículo de número 1. Aleluia. Êxodo, capítulo de número 3, versículo de número 1, está escrito assim: E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian, e levou o rebanho atrás do... Moisés está peregrinando no deserto com algumas ovelhinhas de seu sogro, e chegou ao monte de Deus, a Horebe. Veja que a localização do monte de Deus é no deserto, Monte Horebe. Verso de número 2 diz assim: E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo, do meio de uma sarça, e olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. E Moisés disse: Agora me virarei para lá, e verei esta grande visão, porque a sarça não se queima. E vendo o Senhor que se virara para ver, bradou Deus do meio da sarça. Então os irmãos podem perceber, na sarça tem fogo, o fogo não consome a sarça, só que agora vai bradar uma voz do meio da sarça. Do meio da sarça vai bradar uma voz. E disse: Moisés, Moisés. Respondeu ele: Eis-me aqui. E disse: Não te chegues para cá, tire os sapatos dos teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Disse mais: Eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. E Moisés encobriu o rosto, porque temeu olhar para Deus. Eu quero que você vá comigo no versículo de número 14, quando Deus se revela para Moisés. O texto diz assim: E disse Deus a Moisés: Eu sou o que sou. Disse mais: Assim dirá aos filhos de Israel: Eu sou, me enviou a vós. Amém, meus irmãos? Eu estou dizendo aos irmãos que Jesus, ele se retirou para orar em um local deserto, sobre os desertos. E aqui nós estamos percebendo que alguns desertos Deus deseja se revelar. O texto aqui nos mostra que Moisés ele é atraído, porque o fogo atrai, porém não é novidade. No deserto as árvores pegam fogo mesmo, porque o clima chega a bater 52, 55 graus. Então nós vemos aqui no Amazonas, a mata queima sem muitos esforços. Agora os irmãos imaginam no deserto onde tem os arbustos secos, o calor escaldante. O fogo não é novidade, mas aquilo atrai. Por qual motivo? Porque ele olha para a sarça está pegando fogo, mas o fogo não está consumindo a sarça. Então aquilo desperta a atenção de Moisés. Só que é assim, eu já disse isso, Moisés está apacentando as suas ovelhas. Ele poderia pegar as suas ovelhas, dar meia volta, viu aquela cena, e ele poderia ir embora para a sua casa, seguir o seu rumo. Só que o que faz Moisés permanecer sobre
naquele local não é o fogo em si. E aqui eu quero dizer aos meus irmãos: eu sou do fogo também. Eu gosto do fogo. Eu gosto quando o fogo queima, eu gosto quando o fogo pega. Só que uma coisa a gente precisa entender: o fogo em si, ele não faz ninguém permanecer. O que faz a gente permanecer é aquilo que aconteceu na vida de Moisés. A atração do fogo, mas o que fez ele permanecer foi a liberação da palavra de Deus no meio das sarças. O texto vai dizer: bradou Deus do meio da sarça. Como eu disse aos irmãos, o fogo é bom, eu gosto do fogo, mas o que vai fazer a gente permanecer na presença de Deus não é o fogo em si, mas é a voz que está saindo do meio da sarça, revelada sobre a bendita palavra de Deus. Aleluia. E foi nesse deserto, irmãos, que eu queria que os irmãos analisassem esse cenário. Foi nesse deserto aqui que Moisés teve um encontro com Deus. Então existem alguns desertos, quiçá, diga de passagem, se não houvesse deserto na nossa vida, talvez muitos de nós não teríamos encontro com Deus. E eu já passei por muitos desertos na minha vida, e foi um deserto assim mais difícil, onde o sol estava batendo assim, sabe, duro, Alex, castigando, estava me maltratando, um deserto difícil, um deserto horrível, que eu conheci ao Senhor, e o Senhor se revelou lá no meu deserto. E da mesma maneira que Ele se revelou a Moisés, Ele se revelou a mim também. Ele disse para Moisés: eu sou o que sou, Moisés. Era mais ou menos Ele dizendo assim: Moisés, eu sou o que você precisar que eu seja. Mas talvez Moisés estava duvidoso: mas Senhor, o povo vai ter sede, eu serei a água no meio da sede deles. Mas Senhor, o povo vai ter fome, eu serei o pão que eles precisam. Então eu não sei o que os meus irmãos de fato necessitam ou precisam, mas eu quero dizer para cada um dos meus irmãos: os desertos têm finalidade, e é no meio deste teu deserto que Deus vai se revelar, no meio dessa sarça, bradando com uma voz alta, se revelando e dizendo: chegou, Moisés? Cheguei. Então vem para o lugar do encontro, Moisés. Vem para o lugar do encontro, Moisés. Eu sou, Moisés, o que você precisar que eu seja. É isso que Deus estava dizendo para ele. Então os desertos da nossa vida têm propósito, têm finalidade. Moisés é um homem que orou muito no deserto, irmãos. Moisés é um homem que buscou muito a Deus no deserto. Moisés é um homem que levou 40 anos para se preparar, 80 anos ele achou que estava preparado, e o Senhor acrescentou mais 40 anos nesse processo de preparação final sobre a vida dele. E ele pelejou todo esse período, esse tempo no deserto, orando, buscando a direção de Deus. Nós vamos ver o segundo deserto aqui, primeiro livro dos Reis, capítulo de número 17. O segundo deserto que nós vamos aqui meditar. E todos esses homens, irmãos, oraram no deserto. Pastor, por que o Senhor está falando a respeito dessa questão? Porque o Senhor diz para mim que muitos de nós estamos passando em alguns desertos, né? Então nós estamos entendendo que no deserto, Jorge, não é lugar de murmuração, mas é o local onde nós podemos ter um encontro verdadeiro com Deus. 1 Reis 17, verso de número 1. 1 Reis, primeiro livro dos reis de Israel, versículo de número 1. Se no primeiro deserto Moisés ele teve um encontro com Deus, este segundo deserto aqui, Elias vai experimentar a provisão de Deus. Elias vai experimentar a provisão de Deus. Verso de número 1 diz assim: então Elias, o tisbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: vive o Senhor Deus de Israel,
Parece que essa mensagem aqui é simples, né? Com essa expressão, vive o Senhor Deus de Israel. Mas na verdade, Israel estava se comportando como se Deus estivesse morto. Porque na concepção de Israel, eles estavam adorando outros deuses, outras imagens, estavam adorando ídolos. Ou seja, na concepção de Israel, era como se Deus estivesse morto. Mas chega um profeta de Deus, ele diz assim: Deus não está morto, Deus ele está vivo. Deus ele está vivo, né? E nós parece que a gente está vivendo um cenário parecido. Nos nossos dias parece que as pessoas se comportam como se Deus estivesse morto. Há aí um livro que foi editado, foi colocado aí como Deus estivesse morto, mas Deus ainda levanta profeta para dizer: Deus está vivo, e Ele reina para todo sempre. Olha a coisa mais linda que Ele vai dizer, perante cuja face estou. Como que Elias está sobre a face de Deus? Elias vive uma vida de oração, irmãos. Não tem outra maneira, não tem uma forma de nós estarmos face a face com Deus, a não ser pelo caminho da oração. Perante cuja face estou. Olha o que ele vai dizer: que nestes anos nem orvalho, nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Só que se a gente parar a leitura por aqui, a gente vai dizer assim: pastor, mas cadê a oração? O Senhor está falando de oração, mas cadê a oração? Na verdade, alguém chega a dizer assim, que Elias liberou a palavra, e é como se Deus lá no céu assinasse embaixo, mas não foi nada disso não, irmãos. Quem vai explicar esse texto aqui é o apóstolo Tiago. Eu quero que você deixe esse texto marcado, e você vai comigo lá em Tiago, na carta de Tiago, no capítulo de número 5. Localize por favor aí a carta do apóstolo Tiago, capítulo 5, e o verso de número 17. Aleluia. Eu estou falando sobre orar no deserto. O primeiro deserto representa o local do encontro. O segundo deserto representa o local da provisão. Tiago capítulo 5, versículo de número 17, o texto da palavra de Deus diz assim: Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós. E o que fez Elias, irmãos? Orou. E o que Elias vai fazer? Ele pediu o quê? Que não chovesse por 3 anos e 6 meses. E o texto vai dizer o quê? Que não choveu sobre a terra. Só que olha como Elias era um homem de oração. O verso de número 18 vai dizer assim, e orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu o seu fruto. Então, queridos irmãos, nós estamos aprendendo hoje que não foi assim. Elias liberou uma palavra aqui, e Deus ficou à mercê de Elias, como se tivesse assinado embaixo daquilo que Elias tinha dito. Na verdade, Elias vai liberar a palavra sobre Acabe e o seu reinado. Mas o texto de Tiago vai dizer que assim que ele libera a palavra, ele se retira para um local. Eu quero crer que ele se retirou para o deserto e foi buscar a Deus. Ele disse assim: Senhor, eu liberei a palavra sobre Acabe, e acredito que essa palavra foi segundo a sua direção. Mas ele se retira para um local de oração e ele ora. Ele fala: Senhor, cumpre aquela palavra que eu liberei sobre a vida de Acabe. Não pode ser diferente na vida de todos aqueles que servem a Deus. Não pode ser diferente na vida dos pregadores. Eu prego o evangelho, estou aqui pregando a todos os ouvidos, mas a minha parte é que quando eu terminar de pregar a mensagem para vocês, eu me retirar para minha casa num local deserto e buscar a Deus e dizer: Senhor, cumpre aquela palavra que foi liberada lá naquela casa, naquele local. Cumpre, Senhor, aquela
glória. Aleluia. Verso de número 2, irmãos. Hoje eu estou bem didático, eu quero que você me entenda. Verso de número 2, capítulo 17, verso 2 de 1 Reis. Eu estou nos primeiros livros dos reis de Israel, capítulo 17, verso de número 2. Elias liberou a palavra de Deus. Ele vai orar para que tudo isso ocorra, para que tudo isso aconteça. E o cenário que ele vai orar, irmãos, é um cenário de deserto. Nós vamos ver esse cenário aqui na frente. Versículo de número 2 diz assim: depois veio a ele a palavra do Senhor dizendo: retira-te daqui e vai para o oriente e esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. Olhem para cá, irmãos. Os irmãos imaginem, um ribeirinho são poucas águas, sim ou não? Um ribeirinho fala de poucas águas. Só que o Rio Jordão, ele tem a sua nascente no Monte Hermon, e o pico do Monte Hermon, ele congela. Ou seja, não para de jorrar água do Rio Jordão. Por isso que o nome Rio Jordão significa aquele que desce. O Rio Jordão sempre está com água, porque as suas águas sempre estão descendo. Vem da nascente do Monte Hermon e ele desce, e ele desce, e ele para lá no Mar Morto. O Mar Morto recebe toda a concentração de água. Só que quando Deus vai liberar uma palavra para o profeta, eu fiquei pensando assim, João: por que o Senhor não pediu para que Elias fosse no Jordão? Jordão é abundância, Jordão é muitas águas, Jordão não falta água. Aleluia. Para os irmãos entenderem, ribeirinho é assim, Aleluia. Jordão é assim, Por qual motivo que o Senhor não manda ele direto para o Jordão? Por qual motivo o Senhor falar para ele: vai para o ribeiro? E você quer ver uma coisa mais dura ainda? Ele fica de frente para o Jordão. É mais ou menos assim: ele está olhando ali a sua fonte, que daqui a pouco seca tudo isso. Ele está olhando a sua fonte aqui, e de repente ele olha o Jordão lá na frente, as águas do ribeirinho secando, e o Rio Jordão assim, Será que não passou na mente de Elias: mas Senhor, eu bem poderia estar lá do outro lado do Jordão, o Senhor poderia ter liberado a palavra para mim lá no Jordão, mas por qual motivo o Senhor me colocou aqui, de frente, diante desse ribeirinho aqui, chamado Querite? Sabe que deserto era esse? O deserto de Querite. E você sabe que Elias vai orar nesse deserto de Querite também? Esse deserto de Querite, quando ele está para sair dali, o Senhor pede para que ele vá para a cidade de Sarepta, que é de Sidom. Mas esse local aqui, esse local se chama local de fundição. Essa é a ideia. É isso que Deus está querendo dizer para Elias: Elias, eu quero deixar você do tamanho certinho, Elias. E só que para que você fique do tamanho que eu quero, da maneira que eu quero, você não pode ficar lá no Rio Jordão, porque no Rio Jordão é muitas águas, é muitas provisões. Você tem que ficar aqui no ribeirinho. Por quê? Porque é nesse ribeirinho aí, Elias, que você vai buscar a minha face, que você vai pedir para mim. Mas não se preocupe, Elias, não vai faltar pão e não vai faltar carne. Ainda que se eu tiver que enviar corvos para meu Deus do céu, ainda que se eu tiver que enviar corvos, Elias, para poder te sustentar e te alimentar, eu vou mandar para você, Elias. Diga assim: o desafio do ribeirinho. É um desafio, irmãos. A gente está aqui, João, o nosso ribeirinho, jorrando algumas águas. E aí a gente vê o Jordão com muitas águas. Asaf entrou em crise com isso, porque ele olhou para as pessoas que estavam no mundo e ele falou assim: não, os ímpios estão prosperando, os ímpios estão conquistando, os ímpios estão avançando, os ímpios estão seguindo
seguindo, porque ele está ali no ribeirinho dele, mas ele está de olho no Jordão das pessoas. E por um momento ele chega a dizer no Salmo 73: os meus pés quase vacilaram, e quando eu fui perceber, eu já estava quase do lado de fora. O perigo da gente estar vivendo no deserto do ribeirinho e estar de olho no Jordão das pessoas. O Senhor está focando os nossos olhos na maneira certa. Se tiver que passar no deserto do Querite, passe por ele, porque nesse deserto que Deus vai te deixar no tamanho certo, na maneira certa, na fundição certa. O local de fundição é a mesma coisa do que a gente pegar um molde e colocar ali alguma coisa líquida, algum componente líquido, e ele vai ser ali preparado dentro daquele molde, daquele tamanho certinho, porque só cabe aquele tamanho. E era isso que o Senhor estava revelando sobre a vida desse homem. E é nesse deserto, irmãos, é nesse deserto aqui que esse homem ele ora. É nesse deserto que esse homem ele busca Deus. Então nós temos o primeiro deserto. O primeiro deserto é o local do encontro. Aleluia. Aonde cada um de nós um dia vivemos um deserto. E aí Deus nos atraiu. Aleluia. Como diz o louvor da Gabriela Rocha, atraído pela sua presença. O Senhor nos atraiu no deserto, e foi lá no Monte Horebe, foi no meio da sarça que ele bradou com a sua voz, e aí a gente reconheceu Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida. Aí nós tivemos ali o local do encontro. Só que a gente vai caminhando, e novos desertos eles surgem na nossa vida. E esse segundo deserto que eu falo aqui aos irmãos é o deserto onde ele também ora, onde Elias também busca a direção de Deus, onde ele libera palavras também nesse deserto. É um deserto onde é um desafio. Só que eu aprendi algo muito importante aqui nesse deserto com o pastor Aldeir Nelson Rocha. Ele fala algo interessante. Ele diz assim, que foi nesse deserto que Deus estabeleceu ali Elias, e a vontade que batia no coração de Elias de ir lá tomar emprestado para o Jordão. Dá um pouquinho mais para cá com ele. Mas ele não pôde ir. Por qual motivo? Porque era lá nesse ribeirinho que Deus enviaria o pão e a carne. Aleluia. Mas não só isso. E por qual motivo que ele não poderia ir lá descer no Jordão? Por qual motivo? Porque chegaria um dia, irmãos, que ele se depararia de frente a frente com o Rio Jordão. E o Rio Jordão não iria respeitar a autoridade do profeta. Mas quando Elias tira só a capa e ele bate com a capa no Rio Jordão, o Rio Jordão se abre e Elias passa lá para o outro lado. A autoridade do profeta sobre o Rio Jordão. Por quê? Porque o Jordão estava de olho lá em Elias no Querite, irmão. Está entendendo? E não tem como a gente exercer autoridade sobre a vida de alguém se a gente não tiver no nosso Querite dando bom testemunho, irmãos. Se a gente não tiver no nosso Querite recebendo as provisões de Deus, irmãos, e não tem falta ali. É certo que por um período ele viveu isolamento, ele viveu escassez e ele viveu desconfortos. Só que cada situação dessa que ele viveu foi uma projeção de Deus, tanto na escassez, tanto no isolamento, quanto no desconforto também. Só que a gente não entende que tem coisas que Deus faz na nossa vida, no nosso deserto, que é para uma projeção maior. Eu quero te contar uma parábola de um molusco. Eu lembrei dela agora. Um molúsculo que ele tem o seu corpo muito mole, mas ele habita dentro de uma casinha, semelhante ao caracol. Só que assim, o seu corpo não para de crescer. O seu corpo está em expansão.
Só que a casinha que ele está, ela é muito rígida. E a sua casinha, ela não expande. E o que acontece? Quando ele está crescendo, aquela casinha dele, a concha, aperta ele, e ele se sente desconfortável. Então o que ele faz, Alex? Ele se esconde debaixo das pedras, se esconde dos peixes, e ali ele produz um novo espaço, ele produz uma nova casinha, com um maior espaço, e ali ele vai se adaptando. Então conforme ele vai crescendo, a casinha vai ficando apertada, vai causando nele desconforto. O que ele faz? Ele se sente apertado, ele sai da casinha, se esconde novamente, produz uma nova casa, e assim ele vai tocando a sua vida. O que a gente aprende com essa lição? Existem situações na nossa vida que só vai fazer a gente avançar quando o desconforto chega. Aí a gente se sente apertado, a gente se sente pressionado, a gente diz: Senhor, mas está muito apertado aqui nesse querite, está muito dolorido aqui nesse querite, Senhor, está muito desconfortável aqui nesse querite. Mas é o Senhor falando com a gente. Alguns desconfortos foram produzidos pelo próprio Senhor. Para quê? Para a gente entender que a gente não pode ficar parado no mesmo lugar. Eu estou dizendo à igreja do Senhor: é momento da gente expandir, é momento da gente crescer. E se possível for por debaixo do desconforto, assim vai ser o crescimento de cada um de nós. Mas vai ter crescimento e vai ter expansão. O desconforto tem propósito, Jorge, para que a gente não se acomode naquele lugar, para que a gente entenda: eu preciso avançar, porque senão a gente fica muito acomodado. Foi assim ou não foi na igreja primitiva? A igreja tinha a promessa de pregar o evangelho, tanto em Jerusalém, como na Judéia, Samaria e confins da terra. Mas a igreja está só em Jerusalém, acomodada. Foi quando o rei se levanta e mata Tiago ao fio da espada. Depois surge a perseguição na vida de Estevão. A igreja se desperta. A igreja entende que tinha uma promessa. Era Deus dizendo assim para a igreja: vocês vão ficar acomodados aí? E para, olha, irmão, eu vou dizer isso aqui com muito amor, viu? E para todo acomodado, Deus envia uma perseguição. Eu estou falando até de mim mesmo. Toda vez que a gente fica muito acomodado em um local, o Senhor manda uma perseguição para a gente. Por qual motivo? Para que a gente não fique acomodado, para que esses desconfortos, entenda que tudo é projeção, para que esses desertos, para que esses desconfortos faça com que a gente avance, faça com que a gente ore, faça com que a gente dependa, faça com que a gente busque, faça com que a gente jejue, faça com que a gente ore e fale: Senhor, é só o Senhor que pode enviar as provisões que realmente precisam. Diga assim: este deserto vai me ensinar a provisão de Deus. Diga assim: eu viverei da provisão de Deus, ainda que seja no ribeirinho. Aleluia, Jesus. Então esse deserto aqui eu só vou recapitular, porque eu finalizo os desertos hoje. Hoje você sai do deserto, hein? Eu finalizo o deserto hoje. Hoje a gente sai do deserto, hein, Alex? Ó, o primeiro deserto representa o local do encontro. O segundo deserto representa a experiência ou experimentar a provisão de Deus. E nós temos o último deserto aqui, que esse deserto também é muito importante. Está no Novo Testamento, na carta aos Gálatas, capítulo de número 1, versículo de número 17.
Gálatas capítulo de número 1, versículo de número 16 e 17 e 18. Verso de número 17, verso de número 18, Gálatas. Pastor, tem deserto aqui? Tem. Esse deserto aqui é o apóstolo Paulo que vai enfrentar. Primeiro deserto é Moisés, segundo deserto Elias. Se os irmãos perceberem, Moisés é representante da lei, Elias é representante dos profetas, e o apóstolo Paulo é o maior missionário da história, né? E eles não tiveram como, tiveram que passar pelo deserto, né? Gálatas 1, verso de número 17. O texto diz assim: nem tornei a Jerusalém a ter com os que já antes de mim eram apóstolos, mas parti para a Arábia, e voltei outra vez para Damasco. Verso 18. Depois, passado 3 anos, fui a Jerusalém para ver Pedro, e fiquei com ele 15 dias. Sabe que deserto é esse aqui? Deserto da Arábia. O apóstolo Paulo, ele se retira. Alguns chegam a dizer que foi próximo da onde Moisés estava. Deserto da Arábia. Ele vai ficar lá por um espaço de 3 anos, irmãos. 3 anos ele fica sem ir à cidade de Jerusalém. Tudo isso depois da sua conversão. Depois que ele aceitou Jesus, depois que ele seguiu ao Mestre, para ele ser aceito pelos seus irmãos, ele se retira para o deserto da Arábia, e ele vai ficar ali por um espaço de 3 anos. 3 anos. Se o primeiro deserto representa o local do encontro, o segundo deserto representa o local da provisão, este deserto aqui representa o local da preparação. Preparação. E tem muitos outros desertos. Quizá quando nós falamos da vida do nosso Senhor Jesus, que antes dele iniciar o seu ministério, para onde ele vai? Ele vai para os desertos por um período de 40 dias. Deus diz que ali ele é tentado pelo diabo no deserto, mas ele venceu com o poder da palavra de Deus. E o apóstolo Paulo se retira para o deserto da Arábia. Para qual motivo? Preparação. Você vê a simbologia? 3 anos foi o mesmo período de tempo que durou o ministério do Senhor Jesus. O apóstolo Paulo se retira por um período de 3 anos. Nesse deserto ele só vai se apresentar a Jerusalém depois desse processo total. Paulo, ele vai enfrentar, irmãos, veja isso. O apóstolo Paulo vai enfrentar confrontos. O apóstolo Paulo vai enfrentar dúvidas. O apóstolo Paulo vai enfrentar oposição. O apóstolo Paulo vai enfrentar rejeição no seu ministério. E como que o apóstolo Paulo vai vencer, irmãos, antes de se apresentar a Jerusalém? Porque quando ele se apresenta em Jerusalém, o Espírito de Deus escolhe Paulo para aquela grande obra. E ele iria enfrentar tudo isso, confrontos, dúvidas, oposição e rejeição. Ele fica por um espaço de 3 anos no deserto da Arábia, orando e buscando a direção de Deus, suplicando pelo favor de Deus, rogando pela graça do Senhor. Irmãos, eu preciso te dizer, você acha que na sua vida não vai ter confronto? Você acha que você não vai ter dúvida? Dúvidas todos nós temos, irmãos. Cada um daqui que está tem dúvida. Quizá não tem oposição, vai ter oposição. Tem gente que prega dizendo que vai matar Judas, vai tirar Judas. Não, irmão, deixa Judas, porque Judas precisa estar. Porque se Judas não estiver, ele não vai entregar Jesus. Se não entregar Jesus, não tem crucificação. Se não tem crucificação, não tem redenção, não tem sangue derramado. Ou seja, a gente precisa se aprender a lidar com as adversidades. E como eu vou aprender a lidar com as adversidades? É orando, buscando a direção de Deus nos desertos que a gente enfrenta. Seja o deserto do Monte Horebe, seja o deserto do Querite, seja o deserto
Imagina se Paulo não acordasse, imagina se Paulo não se preparasse, as igrejas de Antioquia iam ficar esperando, as igrejas da Ásia iam ficar esperando. Eu louvo a Deus que Deus levou Paulo para a Arábia, e lá ele se preparou, se submeteu, se colocou diante de Deus em oração, e Deus está dizendo: tem muitas obras a fazer na tua vida, você só precisa entender o caminho da oração, Paulo. Não importa o deserto que nós estejamos passando, não importa o cenário que cada um de nós estejamos a viver, seja no Monte Horebe por conhecer a Deus e sentir que a voz está bradando no meio da sarça, que cenário lindo, seja no deserto do Querite, aonde a gente está no nosso ribeirinho, mas as provisões estão chegando sobre a nossa vida, porque a gente liberou uma palavra de Deus e a gente está diante da vontade. Entenda que o ribeirinho não é fora da vontade de Deus não, viu? Tem muita gente que acha isso, aí está vendo a pessoa lá no Jordão e fala: esse aí está na vontade de Deus. Talvez, se ele tivesse saído ido para o Jordão, as coisas não teriam acontecido bem, mas ele ficou ali o período que precisava ficar. Ficou o período que precisava ficar, e ele foi sustentado, ele foi alimentado, porque Deus enviou os recursos, enviou as provisões necessárias. E o apóstolo Paulo se retirou para o deserto, só para orar, só para buscar mais de Deus. Eu tenho por mim que aquela revelação que ele vai dar na frente, ele vai dizer assim, ele vai dizer isso aos Coríntios: eu conheci um homem. E ele estava falando de si mesmo ali naquele texto. Ele vai dizer assim: esse homem foi arrebatado ao terceiro céu, e ele viu coisas inefáveis, ou indizíveis, ou incontáveis. Eu digo por mim que foi nesse deserto que ele passou, deserto da Arábia, aonde o Senhor trouxe as revelações. Fique de pé no seu lugar em nome de Jesus. Onde o Senhor trouxe as maiores revelações à vida do apóstolo. Possa ser que ele fez o mesmo caminho, Jorge, que Moisés lá no monte Horebe, e se colocou diante de Deus. Senhor, a minha vida está aqui, e o Senhor toma em espírito e traz revelações preciosas e profundas. O Senhor está dizendo que está te preparando. Igreja, o Senhor está nos preparando para algo tremendo e profundo. Ela que sabe. Consegue tu contemplar, igreja, o que o Senhor está preparando? Consegue tu contemplar? Consegue tu enxergar alguém a dizer, uma igreja que nasceu numa sala de uma casa assim? Nós enfrentamos os desertos e você está enfrentando eles. Chegou o tempo da gente expandir, chegou o tempo da gente avançar, chegou o tempo da gente crescer. O desconforto vai vir também, não rejeite ele não. O desconforto chega para que a gente possa avançar. E Deus está preparando a sua igreja para viver um novo tempo, para viver uma nova direção. Tem cidades, irmãos, tem bairros esperando a Assembleia de Deus nascer de novo. Tem pontos de pregação esperando a Assembleia de Deus nascer de novo. Tem comunidade esperando os pregadores que vão sair desta casa aqui. Tem congressos esperando as irmãs que vão se levantar para cantar. Os grupos da mocidade, das irmãs que vão cooperar, irmãos. Tem músicos, tem pregadores, tem dirigentes, tem casas e famílias já aguardando. Só você se preparar, só você passar por esse deserto, porque Deus já tem preparado coisas grandes. Eu vejo coisas grandes, eu contemplo coisas grandes.
Paulo, não é tempo de ir para Macedônia, Paulo. Não é tempo de ir para a Ásia, Paulo. É tempo de ir para Macedônia. Apareceu um homem pedindo socorro e ajuda de Paulo. E tudo isso porque ele se dispôs a se preparar e a buscar a Deus. Que nós possamos buscar ao Senhor nos desertos em que nós temos enfrentado. Amém, meus irmãos? As suas palmas podem louvar a Jesus. Graças a Deus. Nós vamos louvar a Jesus. Amém? Vamos louvar então a Jesus. Vamos louvar uma vegaria. Toca aí pra gente em nome de Jesus. Senta lá, Isa, de improviso mesmo. Vamos